Os absolutistas de liberdade de expressão precisam entender que discurso é ação e ações nascidas de discurso podem levar a resultados prejudiciais que a maioria das pessoas não desejam ver. E observar esse fato não significa necessariamente que você apoie reguladores draconianos silenciarem e censurarem as pessoas. Essa é uma conversa completamente separada, a ser abordada mais tarde. O foco aqui é observacional, que implora a pergunta: como a verdade vem à tona num discurso totalmente livre a todos? E por outro lado, quais são as dinâmicas que permitem falsidades também se manterem? Porque, por exemplo, bilhões de pessoas nesse planeta ainda acreditam num homem invisível que vive no céu, quando cada medida de bom senso e análise científica não mostra evidência nenhuma para tal crença. E como isso é comum na doutrina dos absolutistas da liberdade de expressão, o que se encontra é uma suposição idealizada de autorregulação, que a batalha de ideias será vencida por meio do debate inteligente, evidências e persuasão racional. Se todo mundo expressa livremente suas ideias, não importando quão certas ou erradas, honestas ou desonestas, é simplesmente questão de tempo até que a natureza autorreguladora da lógica e razão traga a verdade à superfície, anulando o resto. E lamento dizer, isso é um mito. E é um mito mais prevalente do que nunca, de fato, dada a natureza estrutural das mídias sociais e a maneira como a informação agora flui pela internet. Assim como a economia de mercado não pode se autorregular adequadamente, embora os sumos sacerdotes da religião de mercado estejam convencidos que pode, não há evidências que mostrem que seres humanos, em toda a nossa complexidade emocional e social, chegam inevitavelmente à melhor aproximação da realidade a qualquer dado momento. E ouvindo isso, acho que a maioria concluiria que o primeiro problema é educação. Nas palavras de Jacques Fresco, uma população educada não precisa de controles. Desde o Iluminismo, a ideia é que, eventualmente, a humanidade desenvolverá uma estrutura de crença compartilhada, criando uma base pela qual a espécie pode confiar e construir, criando unidade através do bom senso desse modo. Não seria incrível se o mérito da ciência fosse totalmente digerido e as pessoas fossem educadas para extrair seu senso de realidade de suas revelações de maneira estrita, juntamente, claro, a desenvolver habilidades analíticas, habilidades de pensamento crítico e ceticismo inteligente, por qual duas pessoas diferentes possam encontrar o mesmo problema e provavelmente chegar à mesma solução por causa da visão de mundo compartilhada e da metodologia compartilhada que ambas utilizam. Infelizmente, o emburrecimento dos Estados Unidos e do mundo, combinado com a notável influência de fé religiosa, novamente, juntamente a uma série de outras questões que abordarei no momento, contribuíram para a persistente produção de culturas aonde evidência, razão e pensamento complexo são profundamente ausentes, assustadoramente ausentes. Na verdade, a própria noção de absolutismo de liberdade de expressão fala ao cerne desse problema em si, pois é só outra dualidade polarizada artificial enraizada na ignorância da dinâmica de sistemas da vida real. Absolutismo, enquanto eu certamente vejo a intenção, reflete ignorância primeiro de tudo, por nenhuma outra razão além da natureza não funcionar dessa maneira. Esse impulso à simplicidade na tentativa de entender o mundo, dado que a maioria das pessoas não tem ferramentas para lidar com a complexidade, é um fator central de decisões erradas e crenças irracionais. Se vê isso por toda parte em conversas e debates modernos.
é a sedução da política contemporânea. Ideias simples, palavras simples, conclusões simples. É tão mais fácil controlar uma população se você lhes der um vocabulário tão pequeno e estreito que elas não conseguem pensar fora dele. Daí a ascensão de Donald Trump. Mas não é só Trump ou gente como ele. O estabelecimento político inteiro é baseado nesse tipo de minimalismo comunicativo e manipulação eficaz. Só uma parte, Donald Trump e gente como ele, a gente já sabe quem é, né? Continuando. E quando você combina essa tendência à simplicidade superficial com nossa natureza social e o fato biopsicossocial que seres humanos gravitam em direção à inclusão de grupos, gerando identidades que precisam ser protegidas, um potente incentivo surge também de preferir narrativas sobre a realidade que sirvam ao interesse próprio, o conforto e identidade de si mesmo, em oposição à fria busca da verdade objetiva. Então, esse é o segundo problema a se notar. E enorme quantidade de estudos psicológicos e sociológicos foram apresentados para mostrar o quão fácil é para as pessoas alterarem suas crenças, ou confabular suas memórias, ou rejeitar a verdade em favor de sua identidade e sobrevivência. Isso vinculado à preservação do grupo. O grupo pode ser uma família, o grupo pode ser uma religião, um negócio, um partido político, o que seja. Lembram-se do experimento de conformidade de Solomon Asch na década de 50? O experimento mostra que as pessoas consistentemente escolhiam a resposta errada a uma pergunta óbvia se elas sentissem que seriam mais incluídas no grupo pelo qual estavam cercadas. E em terceiro lugar, quando você adiciona a camada de insegurança embutida diretamente em nosso modo econômico, o modo econômico capitalista, baseado em escassez, lembram? Que reforça ainda mais a autopreservação, em oposição à aceitação objetiva de novas informações que sejam possivelmente conflitantes. Porque sobrevivência neste planeta hoje é construída em torno da dinâmica artificial de comércio competitivo, que nasce, novamente, da orientação socioeconômica raiz, de que fala em meu livro, O Novo Movimento dos Direitos Humanos, baseado em escassez, dominação e exploração num jogo de soma zero de ganhar dinheiro. Vemos uma gravitação ainda mais profunda em direção à autopreservação por quaisquer meios necessários, contrária a acolher novas verdades. Se preservar interesse próprio exige mentiras e a insegurança sentida for forte o bastante, as mentiras serão tratadas como verdade e, frequentemente, patologicamente. Daí, uma vez mais, o fenômeno inteiro de Donald Trump, com a eleição roubada e dezenas de milhões de pessoas que ainda o seguem. Elas criaram uma identidade com esse estabelecimento Trump, amplamente reforçada por muitas e muitas gerações de confusão política e alienação, e, claro, falta de educação e falta de pensamento crítico, uma espécie de população atrofiada, de crianças crédulas. Na verdade, elas abraçam tudo o que acabei de mencionar: falta de educação, gravitação biopsicossocial em direção à inclusão social, busca de aceitação, junto à experiência de uma pré-condição social que constantemente promove insegurança, onde as pessoas podem justificar serem totalmente desonestas em sua liberdade de expressão por sua própria sobrevivência e prosperidade. E agora, uma vez que você tem essa mentalidade, veja, não importa se realmente você sofre, porque pessoas que ficam realmente ricas com base em mentiras usam a mesma lógica. É por isso que ganância realmente não existe.
Ganância em si é somente medo levado a um novo nível de irracionalidade, com pessoas sempre mais inseguras sobre algo novo em seu ambiente material. Mas ainda assim é enraizado em medo social. E dado tudo isso, devo dizer, se você realmente pensar nisso, eu fico chocado que as pessoas sejam tão honestas nesse tipo de clima, com esse tipo de dinâmica. E vou tão longe a dizer que, enquanto tivermos a sociedade comercial que temos, nesse jogo de escassez e competitividade por riqueza e poder, você pode estar certo que a verdade será sempre uma preocupação secundária e liberdade de expressão infinitamente poluída por linguagem manipuladora e desonestidade, em favor da autopreservação e ganho. Basta olhar a maneira como as pessoas reagem se provadas erradas, sabe? Nós não recompensamos as pessoas que estão erradas nessa sociedade. Nós as punimos. E a internet tornou isso muito pior, porque uma vez que algo está na internet, nunca desaparece. E então você olha a cultura do cancelamento, a cancel culture, e todo esse tipo bizarro de intolerância. Tudo reforçando para o bem da carreira de si mesmo, identidade e percepção pública. A percepção pública de alguém ser completamente falso, cheio de bosta. E a maioria das pessoas bem-sucedidas nessa sociedade, eu sinto dizer, são completa e totalmente falsas, cheias de bosta. Há tantos laços de reforço motivando as pessoas a escolherem sua realidade, a realidade que melhor lhes sirva. E de volta ao disco quebrado desse podcast. Se você quer ajudar, livre-se da fundação social, da base social, livre-se da economia que constantemente força competição e insegurança. Falando sério. Então, para concluir este episódio, que só arranha a superfície de um assunto extremamente complicado, quero ter certeza que todos entendam que a mesma coisa que as pessoas cobiçam como sacrossanta, o santo grau do progresso e liberdade dos direitos humanos, a liberdade de expressão, pode muito bem ser a própria força que empurra a civilização do penhasco afora, com a criação de um falso consenso. Basta um certo grau de medo, ignorância e um grau de lavagem cerebral para gerar teimosia em favor da autopreservação pessoal e de grupo, pelo qual mentiras são vistas como mais produtivas do que o reconhecimento ou comunicação da verdade. E já está acontecendo, religião à parte. Olhem as pesquisas sobre mudança climática e crise ambiental geral. A própria democracia representativa parece estar de saída nos Estados Unidos, avançando em direção a estruturas como Rússia e China. Quer dizer, olhem a insanidade em torno do Covid e a impressionante falta de fé no estabelecimento médico geral. Tem muita coisa para falar em termos da natureza draconiana do que aconteceu durante o Covid, o seu uso político e assim por diante. Claro, o lucro das empresas farmacêuticas e, claro, isso é totalmente de se esperar. Mas a maioria das suspeitas que sublinharam esse evento na cultura da conspiração não tiveram nada a ver com tais questões de pensamento crítico. Nós vemos alienação institucional ocorrer na sociedade e por todo mundo em geral, que nunca ocorreu antes e na direção errada. Há muitas razões para estarmos agitados, alienados e nervosos com nossas instituições, mas as pessoas mais predominantes agora são completamente absurdas sobre o que estão realmente furiosas. As pessoas estão lacradas em suas bolhas na internet buscando confirmação de viés e ignorando qualquer coisa que contradiga suas visões de mundo, porque elas simplesmente podem. E assim continua a construção do mundo da ilusão.